claro, a gente não poderia começar de forma diferente. É sobre o pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, abrindo a Assembleia Geral da ONU, como o Brasil sempre faz. Bolsonaro foi bastante contundente em alguns assuntos, né? Destacou a economia nacional, o combate à Covid, mas em alguns momentos, assim, digamos, polêmicos, chegou a defender uma reforma na Assembleia da ONU para, segundo ele, encontrar a paz mundial. Isso ele, claro, recriminando a guerra na Ucrânia com a Rússia, e também falou sobre a esquerda no Brasil de 2003 a 2015, e aí citou números de dívidas da Petrobras de 170 bilhões de reais, o que gerou ali um certo mal-estar entre os que defendem, segundo o Jair Bolsonaro falou, os partidos de esquerda. Começamos então aqui o nosso programa de hoje com um trechinho da Assembleia Geral da ONU. O tema escolhido para este debate geral gira em torno de um conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos: um divisor de águas. Senhor presidente, nossa responsabilidade coletiva nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Entrego aqui para a mesa, vou começar com o Alessandro Negão. Alessandro, o que você achou? O Bolsonaro sempre bastante contundente, como a gente brinca, Bolsonaro sendo Bolsonaro. E claro que nesse ano com um gostinho diferente por conta da campanha pré-eleitoral agora, né? Exato, né? Discurso de homem, né? Falou que nem homem, falou grosso, entendeu? E mostrou para o resto do mundo o que nós estamos passando aqui no Brasil, porque não é novidade para ninguém a imprensa que a gente tem. É uma imprensa que claramente não tá só contra o Bolsonaro, mas está contra o aspecto da direita. Então ela vai sempre, vamos dizer assim, colocar mais luz nos nossos pontos negativos e até criar alguns novos pontos negativos. No caso do Bolsonaro, ele foi lá e colocou luz nos nossos pontos positivos e ainda colocou no debate também o que está acontecendo aqui no Brasil, que é praticamente a volta de um governo que já não foi bem sucedido. Assim, eu tô sendo muito legal, hein? Quando eu falo não foi bem sucedido, entendeu? Achei que o discurso foi bom, achei que o discurso foi firme, como sempre tem que ser. Foi bem escrito, vamos dizer assim. Pois é, ainda falou que nessa época do escândalo do governo de esquerda foi devolvido $1 bilhão para a Bolsa Americana, o que é verdade por causa dos escândalos na Petrobras, e R$1 bilhão de prejuízo aos acionistas da empresa. Realmente são dados incríveis comparados ao atual momento que a Petrobras só dá lucros, né? Então é tudo muito claro e realmente ele usou ali a plataforma da ONU, que é, na verdade, uma transmissão mundial, para defender aonde ele acertou. Então, eu queria falar para as pessoas que perguntam, às vezes, quais foram os pontos fortes do Bolsonaro, que ele não foi muito bom em divulgar nesses 4 anos de governo, vamos deixar bem claro, né? Ele não usou muito a imprensa para divulgar, que está tudo aí no discurso da ONU. Agora, isso foi discurso pré-eleitoreiro ou não? Você chegou a comentar aqui nos bastidores, César, que você achou que foi igual ao do ano passado? Eu achei que não mudou muita coisa, não. Ele tocou em o que ele fez durante o governo, a forma positiva, a questão do combate à corrupção, que antes nós tínhamos uma corrupção sistêmica, institucionalizada, que a Operação Lava Jato bem demonstrou. Antes disso, tivemos o escândalo também do mensalão. Então, no governo Bolsonaro, nós não tivemos absolutamente nada até agora. Não houve o oferecimento de uma denúncia, não houve nada no que diz respeito, apenas alguns casos pontuais. Ele também tocou na questão do meio ambiente, né? Acabou ressaltando que nós temos 80% das nossas florestas ainda preservadas. Falou na questão da pandemia, que todo mundo sofreu, nós sofremos bastante também, mas o Brasil está até bem adiantado nisso, basta ver que hoje praticamente não se usa máscara em nenhum lugar, tem vacina em tudo quanto é lugar, mas eu não achei que foi muito diferente dos discursos anteriores, não. Óbvio que estamos no período pré-eleitoral e ele fez questão de dizer o que ele fez de bom. Fez muita coisa boa, fez muita coisa ruim,
mas ele acabou destacando os pontos positivos do governo. Pois é, vamos assistir agora um trecho em que ele fala justamente sobre a corrupção? No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Você viu ali uma das primeiras fileiras, né, Michele Bolsonaro, primeira-dama. Confesso que nunca tinha visto uma primeira-dama numa Assembleia da ONU. Não sei se foi a primeira vez. Inclusive, eu estava relembrando esses dias, ela também foi a primeira mulher a participar de uma posse presidencial, né? Inclusive, ela discursou primeiro do que Bolsonaro quando ele assumiu a presidência. Isso é para refrescar quem diz que ele é misógino, né? Mas, Raul Abramo, passando para você, você acha que ele fez bem em citar esses escândalos de corrupção, como se fosse para refrescar a memória do mundo sobre o que o Brasil passou e o que ele enfrenta hoje em dia? Olha, boa tarde, Carol. Boa tarde, querido. Essa questão da corrupção, né, que o Bolsonaro vem trazendo em seus discursos, de algumas vezes de forma que os próprios apoiadores acham que deveria ser abordado com mais veemência, eu acho um tópico também bastante delicado de se tocar. Em primeiro lugar, porque a gente tem, né, discussões na imprensa, enfim, discussões relacionadas a esquemas de corrupção que também se relacionam ao governo dele, né? Por exemplo, a questão das rachadinhas, a questão dos imóveis, que ainda não teve uma resposta a contento, né, da compra de imóveis em larga escala por dinheiro em espécie e os próprios preço dos imóveis. Então, assim, eu acho difícil você dizer que não existe corrupção com tanta veemência, que a gente acabou com a corrupção, sendo que existem investigações, existem elementos contundentes que demonstram o contrário, né? A partir do momento que você cita gestões anteriores de governo pelos desenvolvimentos de investigação e desmantelamento de organizações criminosas e traz isso para dizer que no seu governo isso não existe, também é um pouco paradoxal, né? Porque a corrupção, ela só existe se ela é descoberta? Acredito que não, né? Isso foi o que aconteceu nos governos passados, a corrupção foi descoberta. Agora, dizer que ela não existe porque não foi descoberta, eu acho que também beira um pouco ao paradoxo, entendeu? Então, eu acho que, na minha visão, esse tema da corrupção, ele é um tema que vai permear todo o nosso debate político-eleitoral agora, ainda com mais força aproximando das eleições. O próprio Lula também tocou nesses pontos e também os próprios apoiadores do Lula disseram que deveria ter sido tratado e abordado com mais veemência, né? Não teria dado uma resposta a contento. Então, colocações tão finalistas assim, elas sempre me trazem um certo receio. Mas a gente também tem que entender que nos últimos governos a corrupção foi tão grande e tão espalhada, entendeu? Que o Bolsonaro, se voltar essa pauta, é meio que para refrescar a memória do mundo, porque hoje a gente tem o Lula, que até outro dia estava preso, não foi inocentado, é sempre bom lembrar isso, o que ele foi descondenado, e hoje ele é tratado como o cara da vez, o cara normal, tipo, não tem como você apagar todos os escândalos, não tem como você apagar todo o dinheiro que foi devolvido, não tem como você apagar todo mundo do PT que foi preso também. Então, eu acho que o Bolsonaro fazer isso é meio que o óbvio. Seria estranho se ele não fizesse, e mesmo porque o adversário dele tem pontos negativos até demais. E muita gente está tratando como se não tivesse, como se fosse quase que... Desculpa, o seu discurso parece até um pouco isso, como se você estivesse colocando na mesma balança a possível rachadinha, o possível escândalo dos imóveis, o possível. O Lula não tem o possível, o Lula tem o concreto. Aí que está a diferença, porque é por isso que eu falo que o Lula não foi inocentado, como tem até a própria propaganda do Bolsonaro, essa última mostra, não só os jornalistas que dizem isso, mas também como ministros que dizem isso, mas também assim, tá fácil pro Bolsonaro esse jogo, tá fácil pro Bolsonaro muito mais pela mídia e muito mais pelo establishment que quer colocar o Lula, do que até pelo próprio Lula se esforçar em querer ser presidente. É como se o Bolsonaro estivesse jogando sozinho. Olha, eu gostaria, Carla, de primeiro comentar essa frase muito importante. O momento é um divisor de águas. Veja bem a responsabilidade que o presidente Bolsonaro está passando para o mundo. Nós vivemos uma pandemia, né, uma crise econômica planetária,
E ele dá um recado para o mundo dizendo o seguinte: eu estou fazendo o meu dever de casa. E o momento é o divisor de águas para vocês fazerem o dever de casa também, para a economia começar a andar junto. Isto é um presidente que tem o melhor ministro da economia do mundo, isso está comprovado. É um presidente que ajustou a economia, não falta nada no Brasil, o Brasil está com vida normal. E esse momento de divisor de águas, Carla, quer dizer o seguinte: o mundo vai começar a reinvestir. E o Brasil é o grande celeiro do recebimento desse dinheiro internacional. Então é isso que a gente precisa entender dia 2 de outubro, qual é o caminho que a gente quer. Se é o caminho desse desenvolvimento que está na nossa cara ou se é o caminho retrógrado do passado. Agora, comentando o que o colega disse sobre corrupção, preciso deixar claro aqui uma coisa. Rachadinha não é corrupção sistêmica governamental, me desculpa muito. Rachadinha é uma questão pessoal salarial, que alguns discutem até mesmo se é crime. Porque é o dinheiro que cai na conta de determinado assessor e ele, obviamente, sobre uma extorsão moral, vai lá e entrega um dinheiro para um parlamentar ou qualquer outra pessoa. Mas isso não é corrupção sistêmica, como existia no governo do PT. E foi comprovado por 10 juízes em 3 instâncias. Isso é muito diferente. Outra, questão pessoal de compra de imóvel, esse assunto já cansou. Sinceramente, esse assunto já passou do limite. Também não é corrupção sistêmica governamental. Uma coisa é um grão de areia, pessoal. Outra coisa é um vulcão de corrupção explodindo, como aconteceram nos governos passados. Não, e o escândalo dos imóveis foi uma cortina de fumaça, né? Nada ficou provado, não se pode comprar imóvel em espécie, várias imobiliárias falaram isso. Foram 20 anos, quase nenhum imóvel no nome de Bolsonaro, até o UOL se retratou, os valores eram menores, enfim, foi uma lambança que a UOL fez, para variar. O presidente da República reforçou os problemas que o Brasil passou no período da pandemia e fortaleceu a fala ao falar da retomada da economia. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. A estimativa é de que, no final de 22, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019 eram 5,1%, uma queda de mais de 20%. Ainda falando sobre economia, foi mencionada a queda de preços dos combustíveis e energia elétrica. Bolsonaro ainda justificou o motivo da redução e esclareceu que foi resultado de uma política formulada e apoiada pelo Congresso Nacional. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. Agora são 2 horas e 14 minutos. Bom, o que a gente não pode discordar é que foi a oportunidade dele falar o que está acontecendo no governo dele, ao contrário do que algumas imprensa internacional tem falado, que só destaca coisas ruins, só fala sobre coisas ruins. E se você pegar, por exemplo, a inflação, que no Brasil está menor do que nos Estados Unidos, que é um fato histórico, eles têm que ficar um pouquinho calados e ouvir, né? Fora que a nossa taxa de desemprego é a menor em 7 anos, pouco mais de 9%. Volto aqui para a mesa. E aí, gente, está ficando impossível combater, né, tantos fatos. E César, é engraçado o jeito dele falar, né? Nós falamos que 3... É coisa de militar isso? Você que serviu com ele? Realmente o militar fala desse jeito, né? Esse tom e de, no final, dar um enfoque. É a forma de falar do militar. Como eu disse até num programa anterior,
fui tenente do Exército muitos anos, sou contemporâneo do presidente Bolsonaro. Eu era tenente, ele era capitão, não o conheci pessoalmente, mas ele era famoso. E ele era famoso por causa desse jeito de ser, desse jeito de falar. E ele foi muito feliz no discurso dele, quando ele fala da economia. O Brasil hoje tem tudo para estourar, porque aqui nós temos tudo que o mundo quer. Alimento é água, isso não falta para a gente. Nós temos energia renovável, nós somos efetivamente hoje a bola da vez do mundo. Nós temos condição, através do agronegócio, de estourarmos. E ele falou, deixou muito bem. Apesar de que hoje em dia já estão dizendo que não é bem assim, apesar de que hoje em dia já tem jornalista dizendo que o Fique em Casa era se você puder, tá ligado, né? Fique em casa se puder, mas não é. Todo mundo sabe que não foi bem assim. A gente foi proibido de trabalhar, a gente teve o nosso direito de ir e vir tolhido, e mesmo assim, mesmo com tudo isso, se provou que o povo... E essa não é só o Bolsonaro é o cara, não. O povo brasileiro é o cara. Porque o povo brasileiro não baixou a cabeça. E quando a gente teve que arregaçar as mangas de novo, a gente arregaçou as mangas de novo. O que a gente teve até aqui, de diferente dos outros países, como nossos irmãos aqui do lado, aqui na Argentina, foi que o nosso governo não interviu. Que foi o que aconteceu com a Argentina. E hoje a Argentina está sofrendo o que está sofrendo. A inflação lá vai bater 100%. Gente, verdade, isso é louco. Bater 100% sim. Lá é... Não, e complementando o que você está falando, veja só. Nosso objetivo foi proteger a renda das famílias. Como é que isso foi feito? Esse governo teve 2 anos só de executividade. Nós paramos 2 anos. Agora, se não fosse o governo federal, como é que as famílias de funcionários públicos estaduais e municipais, com todo o comércio fechado, receberiam seus salários em dia? Vocês já pensaram numa coisa dessa? Então, exatamente isso. O Negão falou que o governo não interviu na condução de muitas coisas que ele poderia ter dado a diretriz, mas ele interviu sim na economia, porque imagina, se essas centenas de bilhões de reais que foram entregues do governo federal para os governos estaduais e municipais tivessem sido direcionados a investimento, onde nós estaríamos hoje? Se nós estamos decolando depois de um período pós-pandêmico, porque o Brasil realmente é um caça supersônico e o mundo inteiro está vendo isso, que o Brasil é o celeiro do mundo, não só daquilo que ele manda para fora, mas de todo mundo que vai vir investir no Brasil, porque as nossas condições são simplesmente incomparáveis com relação a outros países. Então o governo interviu. O governo realmente respeitou as decisões do Supremo, interviu na economia, não deixou a economia parar e agora que a economia voltou, olha o resultado que nós estamos vendo. O presidente Jair Bolsonaro dando uma aula de sucesso do Brasil na Organização das Nações Unidas. Não, e interviu, do jeito que eu quero dizer, intervir como o Alberto Fernandes fez, que em alguns pontos até congelou, congelou preço, essas coisas. Quando você faz isso, você ferra com o produtor, você ferra com o comerciante. Graças a Deus isso não rolou aqui, assim, porque foi decisão do Bolsonaro. Porque se fosse o outro presidente ele quisesse fazer, teria feito, porque teria todo o aval do Congresso, entendeu? Pois é, pode falar. Cara, se me permite um contraponto aos colegas, gostaria apenas de trazer 3 elementos aqui. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem marcadores que eles precisam ser lidos também sob contexto. Quando a gente diz que a taxa de desemprego abaixou, isso significa também porque houve uma mudança na forma com que esses dados passaram a ser lidos, inserindo trabalhadores informais nessas taxas, esse tipo de coisa. Então, a gente tem contextos que devem ser lidos, certo? Em segundo lugar, falando do preço dos combustíveis. Recentemente, Bolsonaro esteve à frente de uma placa de preços em Londres, se não me engano, demonstrando que o preço lá em libras do combustível estava acima do Brasil, né? Isso também tem que ser lido num contexto de salário mínimo, de poder aquisitivo. Mínimo. Nesse eu concordo. Então, assim, por exemplo, né? Não há muito tempo atrás, o presidente também falou que não existia mais pessoas pedindo comida, se não me engano era esse o termo, pedindo comida no Brasil. Não poderia discordar mais, porque a gente tem um amplo cenário de fome e miséria. Os índices de fome do Brasil aumentaram tremendamente. Então, é necessário que essa expectativa também, essa expectativa econômica, essa expectativa do mercado, ela também seja lida por um viés social, né? Porque números frios, eles não nos dizem muito sobre como, de fato, a população brasileira está. Sabe o que é engraçado? Esses números frios da fome também são
são números frios, porque hoje em dia a gente aprendeu que tem que ver quem fez a pesquisa, né? Porque aqui os dados dizem o contrário, diz que a taxa de pessoas abaixo da miséria baixou. Então, assim, Raul, eu tenho aprendido, respeito todas as posições, a gente recebe gente aqui de todas as crenças e politicamente, religiosamente, enfim. O fato realmente é importante, mas quem diz que é o fato? Esse que é o problema. Quem é o Instituto de Pesquisa? A gente tem ficado muito refém, inclusive a Jovem Pan tem sido vítima de críticas e ataques infundados e mentirosos. E hoje em dia fica muito difícil, porque as pessoas simplesmente jogam na internet. Então, pesquisa a mesma coisa. Outro dia uma colega aqui de bancada contrapôs um outro colega que falou um dado e depois a gente foi ver e era mentira o dado que ele deu mesmo. E estava no Google e a BBC tinha colocado. Então, assim, é muito complicado hoje em dia com esses jornalistas de meia tigela que não fazem mais jornalismo como a gente fazia antigamente, em 95, quando eu saí da faculdade, em 96, que a gente checava as informações, que a gente ouvia as duas fontes. Tá tudo muito jogado. Agora, fato é fato. Está todo mundo percebendo que o Brasil está melhorando. No caso da fome, a gente tem que saber como vai fazer esse tipo de dado. Eu se fosse dar ideia, daria ideia de ir para as igrejas, porque as igrejas é quem distribui cesta básica. Terceiro setor. Eu estou no bairro do Cambuci e eu vejo Mesquita distribuindo cesta básica. Também. Eu vejo a igreja evangélica, que é a Deus é Amor ali do lado, distribuindo cesta básica. E você não pode comparar também, que muita gente está falando assim, aumentou o tanto de gente que tem na rua. Gente, na boa, eu vou falar como o cara que trabalhou 20 anos com sucata. A maioria das pessoas que estão na rua mesmo, na rua, entendeu? Nem todas essas pessoas são realmente alguém. A maioria ali, você tem muitos viciados e tal. Porque, por exemplo, quem está na rua, mas não é viciado, esse é o cara já do albergue. Então, tem que ser feita para você poder separar essas pessoas. Você fala assim, as pessoas, como eu vi o padre Júlio falar outro dia, ele mesmo contrapôs esse dado ao Bolsonaro. Mas quando você vai ver para quem o padre Júlio ele distribui comida e distribui todo dia, na maioria das vezes é o pessoal Cracolândia, é o pessoal aqui já do... Aí quando você vai separar, você tem que separar também quem já está na rua, porque está na rua, e quem está na rua, porque tipo assim, a coisa ferrou e eu fui parar na rua. Não sai da rua, tem uma diferença. Você está caindo na armadilha da esquerda que não tem mais propósito e não tem mais o que falar. Olha só, os caras tocam no assunto e dizem assim, algo melhorou 90%. Ah, mano, melhorou 100%. Algo melhorou 60%. Ah, mas deveria ser 70%, né? Então a gasolina baixou pela metade. Mas por que não foi 70%? Você está caindo nessa, negão. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque eles vão arrumar desculpa. O país, obviamente, desde os últimos 100 anos, tem 250 problemas. A oposição, quando você arruma 200, vai faltar 50. Então ela sempre vai bater nos 50. Esse negócio de fome... A gente tem que combater o que eles gostam. Mas esse negócio de fome é uma discussão tão pífia e é uma discussão tão desleal, porque fome sempre existiu e sempre vai existir. E um presidente da República não é o prefeito municipal, como você acabou de dizer, que está do lado da população e pode entregar uma cesta básica na esquina. Ele faz ações macro, como diminuir o preço dos combustíveis, que obviamente indiretamente vai diminuir o preço dos alimentos em qualquer lugar do mundo. Isso é a mesma coisa do negócio do absorvente, que era muito mais lucro você colocar no Bolsa Família do que você fazer um negócio. Daqui a pouco um problema no diretor da escola é problema do presidente da República. A esquerda, esses hipócritas que não têm o que falar, que não tem missão, que não tem propósito, que não falam nada com nada, o que eles vão fazer? Eles vão achar picuinha o tempo todo. Porque eles nunca resolveram nada, e quando você resolve alguma coisa e procura dar o caminho correto, sempre tem o mais, a vírgula, né? A vírgula do submundo da discussão. É isso que eles querem. Eu não caio nessa. Sabe o que me preocupa antes de jogar aqui para a mesa? É o seguinte, o Bolsonaro arrumou a casa no período mais difícil da história recente do Brasil. No meio de uma pandemia e no meio de uma guerra que ainda não acabou, que fique bem claro. Aliás, ele defendeu o fim da guerra, achei muito corajoso da parte dele para ele falar isso na Assembleia Geral da ONU. E aí a gente arrumou a casa. Aí você imagina se o outro lá ganha, pega a casa arrumada, aí vai ter aquele crescimento normal, aí começa a fazer cagada de novo, aí ele cai. Aí sobe um outro bom, aí arruma a casa. Não, mas pelo menos o discurso fosse diferente. Mas vai ser sempre a mesma ele está vindo com o discurso de vou fazer igual. Mas você está entendendo como é que é? Você está entendendo como é que é o problema? Eles fazem essas medidas populistas, né, de distribuir dinheiro a fundo no Brasil. Aí depois um outro é eleito, claro, porque todo mundo quer livrar o país da corrupção. Aí quando arruma a casa, vou distribuir de novo. Vai virar, não para nunca, entendeu, César?
Não para nunca. Eu queria trazer isso para a mesa antes de eu chamar uma próxima sonora sobre o agro. Vocês não concordam comigo? Vou chamar sobre o agro. Não, é o distribuir sem critério. O Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil, aumentou com o Bolsonaro porque ele só colocou critérios. Então descobriu um monte de gente que não precisava. Vira e mexe, a gente acaba sabendo dessas pessoas que tinham empresa, tinha um monte de coisa. Nossa, dá uma raiva, né? Político, entendeu? Que pediu Político. E o cara pegou. Ele só fez a limpa. E quando ele fez a limpa, ele conseguiu aumentar o número de pessoas que foram contempladas. Isso é meio que fazer o óbvio. Às vezes a gente fala assim, caraca, o Bolsonaro fez um negócio. Não, cara, ele só fez o trabalho dele.